Ora, seja bem-vindo à edição do Think Tank desta semana. Como tinha prometido, hoje de manhã, a emissão teria início às 19 horas e cá estamos nós para lhe fazer uma análise dos factos mais importantes da semana. E o que é que nós escolhemos para menu de hoje? Olha, Davos, política, negócios e banca. Porque é que Davos iniciou uma mudança que agora, melhor, explotou uma mudança que agora não consegue controlar? E depois um último tema, que eu tentei analisar hoje no Jornal de Negócios, mas eu acho que estes senhores analisam melhor do que eu, que é porque é que há tanto capital angolano em Portugal. Joaquim, quer começar por Davos ou quer começar pelo capital angolano? Tanto faz, porque é a mesma coisa. A sério? A sério. Então vamos lá explicar isso. Há muito capital angolano em Portugal, porque não tem para onde ir e, portanto, utiliza o aeroporto mais próximo, que ainda por cima está na Europa, e, portanto, tem vantagens, mas também o facto de se relacionar com o que aconteceu nesta última reunião de Davos é que se iniciaram e promoveram mudanças, grande parte discutidas e difundidas a partir das reuniões de Davos da última década, e hoje o que se verifica em Davos é que esse processo saiu do controle daqueles que o iniciaram e hoje se movimenta por dinâmicas próprias que já não são controladas por quem está em Davos. O caso mais interessante nesse aspecto é o próprio presidente Trump, que vai a Davos falar da América, mas já não da América que orientava o mundo, mas da América que quer ser grande à custa do mundo. Mas, por outro lado, também se verifica, no outro lado do exemplo, que os movimentos de capitais que se dirigem de Angola para a Europa através de Portugal podem ficar fora do controle de quem tomou essas iniciativas. Joaquim, deixa-me ver se consigo perceber melhor, porque é para as pessoas não ficarem um bocado baralhadas. Quando o Joaquim diz assim, o capital angolano vem para Portugal porque não tem para onde ir, primeiro porque ele existe, não é? Mas não tem para onde ir. Há muitos países na Europa que adorariam ter capital externo como investimento. Porque é que esse capital não foi para a França, para a Espanha, para a Itália ou até para a Grécia? Porque para cada um desses mercados, digamos, a fiscalização sobre as origens desse capital seria mais apertada do que no caso de Portugal. Portanto, as malhas aqui são mais largas. Não é só serem mais largas, é que são mais familiares. E, portanto, isso promove a ausência de fiscalização. Mas há um outro dado importante, é que a necessidade portuguesa de receber esses capitais é maior. Ou seja, nós precisávamos desesperadamente de capital externo. E isso cria relações que, para além da familiaridade de povos que se conhecem bem, cria uma outra dimensão que é a intimidade. Ora, entre íntimos não há lavagem de roupa suja. E, portanto, as operações ficam mantidas sob controle e, digamos, a ausência de fiscalização inicial é prolongada de modo a que as atividades se possam desenvolver sem que haja esse risco de fiscalização. Até que alguma coisa corre mal. E alguma coisa corre mal quando, ou na origem desses fluxos de capitais, ou na zona onde são recebidos esses capitais, há uma mudança política. E se houver uma mudança política, então as condições
em que foram tomadas as decisões iniciais, alteram-se. Ó Joaquim, mas aqui houve mudanças políticas. Em Angola só aconteceu agora, mas aqui já houve 3, desde que nós tivemos este surge de capital. Mas desde aqui não alteraram em nada a necessidade Pronto. portuguesa de receber É capitais. aí que eu queria chegar. Agora, vamos olhar para o caso de Angola, não para discutir casos particulares, mas para discutir Sim, as pessoas aqui são irrelevantes. o enquadramento. Claro. É que Angola poderia investir em Angola. Não, porque as atividades que têm e que geraram esses meios financeiros com os resultados das atividades empresariais não têm, neste momento, capacidade para remunerar novos investimentos que seja superior àquilo que esses meios financeiros podem obter noutros mercados. E não é só para Portugal que vêm, como agora se vê, também foram para países árabes. E para o Mónaco e para paraísos fiscais. E para outras praças financeiras. Agora, isso significa que o nível de desenvolvimento que a economia angolana atingiu ainda não é suficiente para reciclar internamente esses meios financeiros. E, portanto, só quando atingir uma fase de evolução da sua economia que permita diversificar as atividades é que o mercado angolano será atrativo para os meios financeiros que Angola gera. Nesse caso, o que interessaria, por exemplo, a Portugal é transformar aquilo que são apenas atividades para receber meios financeiros em estratégias de cooperação para utilizar esses meios financeiros para desenvolver Angola. Ora, é essa fase é que ainda não se tinha chegado, mas estaria a caminho, que fica neste momento perturbada com estes acontecimentos. Porque perde-se confiança de um lado e do outro. E quando se perde confiança é o mesmo problema que encontramos em Davos. Quando os operadores económicos e políticos perdem confiança nos Estados Unidos e no papel que os Estados Unidos sempre tiveram, abre-se um campo de ação completamente novo e que, infelizmente para nós, tem a Europa como o terreno de batalha dessa mudança. O que acontece é que, se os americanos recuam, então russos, chineses, turcos, iranianos ou sauditas, da Arábia Saudita, vão preencher esse vazio. E nessa altura, todas as circulações de capital que justificavam os projetos de Davos ficam prejudicadas. Mas voltamos às economias nacionais fechadas? Não, nunca mais poderemos voltar a isso. Mas voltamos a uma situação em que perde-se racionalidade nos movimentos de capitais e passa a ser decisivo o papel dos filtros políticos e o papel dos Estados. Deixe-me ouvir aqui o Jorge em relação à mesma temática. Jorge, vamos começar por essa questão do porquê é que nós temos tanto capital angolano em Portugal. Já agora, antes de tu começares, deixa-me só dizer às pessoas que estão a queixar-se do som que eu não vejo problema nenhum com o som. Aliás, eu estava aqui a aumentar o som do telefone do Jorge em relação à mesma temática. Do Jorge Marrão e de facto está com som. Portanto, o que é que eu aconselho? Desliga, sai da aplicação e volta a entrar, que às vezes são bugs do próprio Facebook. Vamos lá, Jorge. Olha, nós temos que enquadrar a situação portuguesa, a situação angolana e a mundial para percebermos vamos lá ver, os erros que os agentes económicos, privados e públicos foram cometendo ao longo desta, eu diria, estamos a falar basicamente de uma década. Sim, tu disseste os agentes económicos, perdão, os agentes públicos. Agentes públicos. Okay. Então vamos lembrar, nós temos uma crise em 2008
Essa crise em 2008 revela as fragilidades da economia portuguesa. Sim. E uma das fragilidades que apareceu e que ressaltou foi a necessidade de nós financiarmos a nossa dívida externa, quer pública, quer privada. Ok. E, portanto, o que é que aconteceu com isso? Ao mesmo tempo, e é importante nós nos lembrarmos que Angola pacificou-se há relativamente pouco tempo. Angola saiu de uma guerra civil e, portanto, tem uma pacificação relativamente recente e, por outro lado, apanha aquilo que é relevante para uma economia que é muito dependente do petróleo, um crescimento anormal dos preços de petróleo. Sim. E, portanto, o que é que acontece a todos os países que acumulam riqueza com o exterior? São obrigados a investir no exterior. E, portanto, já aconteceu, eu recordo... Aconteceu com os países árabes na década de 70, por exemplo. Aconteceu com os países árabes na década de 70, por exemplo, aconteceu com Nova Iorque, com os japoneses na década de 80. Portanto, nós temos que perceber que cada vez que um país acumula excedentes sobre o exterior, tem uma necessidade objetiva de usar esses excedentes para aplicar nesses países onde os acumulou. Ou onde os acumulou, ou onde ele acha que deve ser, no fundo, os futuros de investimentos. E, portanto, isso tem uma consequência prática e imediata, que é uma aproximação de natureza política. Porquê? Porque, normalmente, o escrutínio que se faz sobre a chegada de capital aos diferentes países tem depois que ser sempre visto dentro de uma natureza política. E a natureza política foi muito favorável, e bem, que era a aproximação... É melhor baixar um bocado o volume para interferir. E a natureza política era favorável, e bem, que era chegar perto daqueles que tinham recursos que podiam ajudar a economia portuguesa. Sim. E, portanto, nós, como portugueses, temos que compreender que esse é o movimento normal, natural, entre países que geram dívida e países que geram excedentes. Portanto, não temos... E como é que tu respondes às pessoas que dizem está bem, mas não se pode só importar capital, tem que se perceber qual é a qualidade do capital que é importado? Bom, relativamente a essa matéria, nós temos de ter aqui algum cuidado, porque todo o conjunto de instrumentos, de normas, quando eu digo que a questão política é relevante, significa que ela própria prepara o terreno para que os agentes privados façam a aceitação desse capital. E politicamente, para Portugal, era muito importante uma ligação cada vez maior económica, uma interdependência económica com Angola. E, aliás, isso aconteceu de forma natural. Em dois momentos, e nós temos que lembrar desses momentos. Há um primeiro momento em que Angola traz capital para Portugal e há um outro momento em que Portugal entra em recessão e as empresas portuguesas vão para Angola. E, portanto, e aí se revelou aquilo que nós muitas vezes aqui discutimos no think tank, que é a necessidade de Portugal manter sempre a ideia de um espaço aberto e de ligação ao mundo. Okay. E, portanto, não pode, quer dizer, a seletividade de Portugal relativamente ao capital estrangeiro só tem a ver com uma coisa, Camilo. Nós temos que fazer mais poupança se não queremos depender do capital estrangeiro. Pois, o problema é que nós não temos poupança. Agora, e porquê é que chega ao capital angolano? E porquê é que chega ao capital chinês? E porquê é que chega ao capital da Venezuela? Porque temos que perceber o movimento. São países que estavam a gerar excedentes. A Venezuela também pela mesma razão que Angola, por causa do preço do petróleo. E a China porque estava a ser o motor industrial do mundo. A fábrica do mundo. A fábrica do mundo. E os três chegam no momento em que Portugal perdeu a credibilidade externa relativamente à sua dívida pública. Ninguém nos financiava. Ninguém nos financiava. Com dificuldade quando taxas elevadas. Ninguém nos financiava. E então quem é que veio financiar? Primeiro, quem é que não nos financiava? Aqueles que nos estavam a emprestar o dinheiro. Que era a Europa. Eram os Estados Unidos. Esses disseram, nós não emprestamos mais a Portugal, nem a Portugal, nem a Irlanda, nem à Espanha, nem à Grécia. E, portanto, fomos logo... Enfim, a zona euro foi fustigada pela crise nos países do Sul e no caso irlandês. Então foi tudo à procura de quê? De capital. Agora, aí vem, como dizia Joaquim, vêm as familiaridades.
a quem é que nós nos vamos dirigir? Ora, Portugal, quer em relação à China, quer em relação à Angola, tem uma familiaridade. Os chineses primeiro descobriram Portugal como uma plataforma porque tinham Macau ao lado. E o Joaquim está sempre a referir que essa é uma componente geopolítica, estratégica, muito relevante. É verdade. O facto de termos Macau ao lado, os chineses observam-nos de uma maneira diferente. E, portanto, esse foi um movimento muito relevante. E depois temos Angola, que fazia parte do nosso universo, se quisermos, muito recente, colonial. E que fala a mesma língua. E que fala a mesma língua, tem a mesma proximidade. Tem uma parte da história. Não é por acaso que os brasileiros vêm outra vez para Portugal investir. A pergunta E não é por acaso que Portugal teve que usar o Brasil no século XIX e na primeira metade do século XX justamente por insuficiência do seu mercado interno. Portanto, o que se passa com Angola hoje não é diferente do que se passou com o Brasil no século XIX e no século XX. É que as pessoas não estudam história hoje em dia, percebe? O problema é esse. Não é só não estudar história, é quererem transformar todos os atos individuais como se eles não tivessem, restringidos ou coagidos ou limitados por um contexto que os cerca. Nós não temos autonomia individual como julgamos que a temos. É verdade. Como país... Somos um país pequenino. Não, mas eu digo nós, eu digo a humanidade em geral não tem essa autonomia. E a transformação da autonomia de um povo em relação aos outros é um processo que exige uma maturidade coletiva muito elevada. Nós estamos dispostos a fazer poupança para não precisarmos de capital externo? Não. Temos que estar preparados para Pois, isso. mas neste momento não fazemos, Jorge. E então o que é que acontece? A sociedade, ao não querer fazer isso, tem que ter um escape. E qual é o escape? É a solução que os políticos querem arranjar para os eleitores. Vamos captar capital onde há e no mundo. Não é por acaso que o engenheiro Sócrates vai à Venezuela. Ele percebeu que havia uma data de portas que se estavam a fechar. E, portanto, foi o movimento que ele fez na América Latina, numa comunidade que nós nos lembramos também era portuguesa relativamente grande. É verdade. E, portanto, também fez esse movimento. Bom, a pergunta final também, para te responder de forma mais direta. Com uma dívida pública como nós tínhamos e privada, e com uma troika que chegou a Portugal a dizer: meus senhores, os senhores têm que vender 25 mil milhões de ativos ao exterior porque nós não vos emprestamos mais dinheiro. É verdade. E então vamos vender a quem? A quem na altura tinha dinheiro. Pronto. E aí depois pode-se vir todas as teorias relativamente à forma como esse dinheiro é gerado. Jorge, mas isso é dizer outra... que eu acho muita piada quem hoje em dia se atira à venda do resto da EDP, mais à venda do resto da ANA. Porque, se nós recordarmos, primeiro, o programa de ajustamento dizia exatamente isso. E esse programa de ajustamento foi negociado pelo governo que estava em funções. Mas, como tu vês, há muita gente que está com uma amnésia coletiva em Portugal. E um aspecto importante é que temos que ver aqui uma certa... Apesar do ataque recíproco que podem os partidos fazer relativamente a este momento, a verdade é que numa linha, se quisermos, uma linha de tempo mais longa, percebemos que quer o governo anterior, Passos Coelho, quer o governo atual, tiveram que manter esta política externa não hostilizando nem Angola, nem a China, nem nenhum país que quisesse vir para Portugal. Porque estavam a proteger a vida dos portugueses. Depois há aqui um outro aspecto que é assim, bom, se nós entendermos que, por natureza, os políticos são corruptos, os empresários são corruptos e que os banqueiros são corruptos, então nós temos de discutir a reconstrução do homem novo e em mudar a natureza humana. E, portanto, temos que pensar que não é assim para todos. Para alguns é, mas não é para todos. E quando se estão a resolver problemas desta dimensão e desta complexidade, as análises têm que ser feitas com alguma distância e frieza, porque eu posso estar mais de acordo que deveríamos... tínhamos aqui ao lado, por exemplo, Espanha. Espanha é o nosso maior parceiro comercial. Estava exatamente com o mesmo problema que o nosso. Sim. Não eram os espanhóis não nos conseguiram financiar. E, portanto, os espanhóis compraram, na altura que a economia portuguesa disparou, vieram para Portugal, mas na altura em que a economia portuguesa entra em recessão, começam também a ter
Nós temos que nos lembrar, eu recordo-me quando foi na época da Troika, havia uma discussão a nível do setor bancário que era que se fazia uma pergunta, era se a banca é um negócio global ou um negócio local. E um economista reputado desta praça disse-me assim, esta crise prova que é mesmo local, porque os globais, os estrangeiros, foram-se todos embora. Porque tinham sítio para voltar. E esta era uma realidade importante, ou seja, eles podiam dar para trás, têm o seu país de origem. Os banqueiros portugueses não tiveram, o país de origem deles é Portugal. E, portanto, foi em Portugal que tentaram resolver com os instrumentos portugueses. Que fizeram tudo certo? Com certeza que não. Mas não podemos não podemos fazer análises desenquadrados, como se fôssemos que fazemos a análise como se isto fosse ascético, quer dizer, tínhamos um cordão sanitário e conseguias isolar isto. E conseguíamos isolar tudo com um problema dentro do cordão. É que as pessoas iam morrer à fome, iam ter pior vida. E a opção política qual foi? Foi a opção de, vamos tentar abrir, vamos, no fundo, seguir os procedimentos, porque nós temos que ver que todas as diretivas que aparecem relativamente a esta matéria foram-se adensando cada vez mais, relativamente ao branqueamento de capitais, ao controle do terrorismo. E tem muito a ver com a ligação que se tinha, que se não sabia como é que, no fundo, os grupos terroristas estavam a ser apoiados. Portanto, foi mais nesse sentido. Mas agora, vamos voltar a este problema da poupança. Sim. E da dívida. A sociedade portuguesa vai envelhecer muito rapidamente. E isso significa que a capacidade da sociedade, no seu todo, de gerar a poupança que seria necessária para anular a dívida e para lançar novos investimentos é uma possibilidade remota em que é melhor não pensar nisso. Então tem que se pensar em quê? Vamos voltar ao início do capitalismo em Portugal e rever o que foi a constituição de centros de acumulação de capital, que não eram mais do que a passagem dos grupos senhoriais da Idade Média, que garantiam a segurança da região e tinham capacidade de acumular capital para depois fazer investimentos, mas agora nas realidades da industrialização essa insuficiência. Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa em relação a este raciocínio do Joaquim. Quando um país que gera um excedente externo tem capital em excesso e tem uma economia ainda muito débil, tem um problema prático que é, vou investir onde? Ora, é um país que ele próprio tem poucas competências. O que é que aconteceu em Angola na época? Deixa-me só pedir desculpa às pessoas. Hoje estamos com problemas de transmissão. Não tem nada a ver com o som. E eu suspeito que é um problema da própria aplicação do Facebook. Aconteceu há bocado, eu fiquei sem imagem. Como repararam, passei muito tempo a olhar aqui para o ecrã. E felizmente a emissão estava no ar. E agora, aconteceu há cerca de 2 minutos, de repente a transmissão interrompeu. Já voltou a estar no ar, estávamos com 1.200 pessoas, que era quase um recorde, estamos agora com 923, vamos lá chegar outra vez, mas eu interrompi o Jorge porquê? Porque quero pedir desculpa, isto não tem nada a ver com o equipamento, não tem nada a ver connosco, nem sequer com a qualidade da rede. É mesmo um problema da aplicação, um problema da rede social e, portanto, eu peço desculpa por isso. Bom, eu é que interrompi o Joaquim, não foste tu que me interrompi o Joaquim, mas só para ajudar o Joaquim no raciocínio. E uma das coisas que se tinha em Angola naquela época, e que se revelou que também era um modelo inviável, é que, por exemplo, o mulher angolano estava constantemente a subir e não se estava a perceber. Sim. Onde é que então ou seja, não havia mercado. Não estava-se a gerar uma inflação interna. A Noruega, obviamente um país completamente diferente, decidiu que as receitas do petróleo não poderiam ser aplicadas no seu próprio país. Pois. A pergunta é, vamos ver onde é que andam os fundos noruegueses. Temos em Portugal. Sim. E andam pelo mundo inteiro. Ora, este é o movimento de um país que gera muito excedente em relação à sua economia. Isto que o Joaquim está a dizer é muito importante, que é os recursos internos não estavam preparados para absorver tanto capital. E essa foi outro também dos problemas desta situação toda global. E, portanto, é normal
que numa sociedade como a angolana ou no Médio Oriente os produtores de petróleo criem estruturas de centros de racionalização e de acumulação de capital, que depois são os fundos da Arábia Saudita, que depois têm de percorrer o mundo a fazer aplicações. Claro que não vou analisar, porque não conheço os detalhes, o que é que fez a Dona Isabel dos Santos. Acho que isso não tem nada a ver com a teoria geral de enquadramento em que ações como aquelas que ela desenvolveu são semelhantes às que são desenvolvidas pelos fundos financeiros dos países produtores de petróleo. Ora, quando se quer criminalizar esse processo, está-se a esconder o que é a sua virtude principal. Que é permitir a reciclagem de receitas que são geradas na exploração de uma matéria-prima. Podia ser o lítio ou podia ser o wolframio. Sim. E quando a economia onde estes fundos são gerados não está ainda preparada, não está em nível de desenvolvimento para os receber diretamente. Então têm de ser reciclados por fora. No caso das deficiências de poupança, e vamos lá ver porque é que isto é importante para o envelhecimento, porque a pouca poupança que temos vai ser necessária para pagar o envelhecimento. Pois. O que significa que não há investimentos para as novas gerações. Esses investimentos para as novas gerações têm de vir através de centros de racionalização e de acumulação de capital que se associem a investidores externos para aplicar na economia portuguesa ou na sociedade portuguesa envelhecida. A sociedade envelhece mais depressa do que a própria economia, porque a economia pode sempre substituir os equipamentos, agora substituir as gerações não é possível. Isso significa que Portugal é um caso avançado, um pouco como Itália, um caso avançado de um problema que vai ser europeu. O problema europeu vai ser como é que se defende da penetração de interesses externos à Europa, agora que perde, e não vai recuperar, a proteção que sempre teve, quer dos Estados Unidos, quer da existência da União Soviética. Porque era a existência da União Soviética que justificava a presença dos Estados Unidos. Deixe-me aduzir aqui um aspecto, porque eu tive com... Mas respondemos ou não sobre porque é que chegou a capital angolana? Sim, eu já, aliás, o meu artigo do Jornal de Negócio é sobre isto. Hoje havia uma pessoa há bocado aqui a fazer referência a isso. O artigo do Jornal de Negócio era uma síntese do que estivemos aqui a dizer. Embora não tivesse tanta riqueza, porque os senhores também é uma síntese do problema. Sim. E agora tem um enquadramento que permite responder ao problema. E estes senhores, além de mais, explicam essas coisas melhor do que eu, portanto têm sempre essa vantagem. Agora, o que é que eu queria introduzir aqui, porque tem a ver com o que o Joaquim estava a dizer, que é a necessidade da Europa se preparar para isto. Eu tive com um empresário hoje que esteve num Conselho de Ministros ontem na Europa, precisamente onde o centro da discussão era a política de defesa europeia. E é, nomeadamente, o espaço, que é o próximo cenário de batalha. E a sensação que eu fiquei depois da conversa de hoje foi que a Europa finalmente começa, embora não para o público, mas entre os ministros e instituições, começa a perceber que tem este gap que é defesa e política externa. Ou seja, isto, em sua opinião, já é o início do que nós vamos ter que ter nos próximos 10 anos? Ora bom, a Europa que nós conhecemos, a União Europeia que nós conhecemos, nasceu de boas intenções. Hoje está em crise, justamente porque as boas intenções nunca duram muito e não resistem às mudanças geopolíticas. A nova Europa que vai ser construída e que nós estamos a assistir aos primeiros movimentos nessa direção, não vai ser gerada por boas intenções, mas vai ser gerada por necessidades imperativas. São duas coisas completamente diferentes. Okay. E isso significa que os dirigentes políticos
que vêm do tempo das boas intenções não servem para o que vai ser necessário nas necessidades imperativas. Já praticamente não existem eles, não é? O último talvez seja a Sra. Merkel. Mas ainda existem na memória, se não dos dirigentes, pelo menos dos eleitores. Porque se entramos nas necessidades imperativas, é preciso mobilizar as sociedades para finalidades conjuntas. Podem não ser comuns, mas têm que ser pelo menos conjuntas. Mas aqui uma pergunta que se pode fazer em relação à tua questão é: onde é que a Europa vai buscar capital para fazer a transição para uma economia verde, limpa, e para fazer face ao envelhecimento global? Quer dizer, nós temos que nos preparar, e esse é o problema europeu sério, que é, se a Europa, e no fundo a senhora Ursula já veio dizer isso, se a Europa quiser fazer esse movimento, que é ser, no fundo, um líder, e está neste momento a querer impor, a falar com os países emergentes, dizendo-lhes que relativamente às exportações vocês têm que começar a cumprir algumas regras que nós entendemos relevantes a nível ambiental, a pergunta é de onde é que vem esse capital? E é evidente que temos que ir a quem é que tem capital. Pois. E, portanto, onde é que vamos parar? Aos países emergentes outra vez. E, portanto, e depois quando os países europeus querem começar a questionar a forma como se formou o capital no país emergente, estão na prática a questionar o sistema político de um outro país. E aí entra outra vez a política. E a pergunta é: o que é que tu tens a ver com isso? Essa é que é a tramada. E isto é um dos problemas da globalização. É que nós estamos de tal forma interdependentes que quando misturamos os problemas económicos com os problemas políticos, não é tão fácil a solução. E por isso é que eu estava a dizer porque é que nós devíamos discutir Davos. Porque em Davos, apesar de tudo, é onde se junta a política, os negócios e a banca. E os negócios e a banca, e de repente, ao ouvirem falar uns dos outros, podem começar a perceber: já percebemos qual é o bem comum, para onde é que nós devemos caminhar como sociedade. Jorge, o problema disto tudo é que tu não tens em Davos os diretores dos meios de comunicação social, nem tens o povo. E, portanto, depois é difícil vender isto ao povo e aos jornalistas. Claro, mas é que altamente difícil. Durante muito tempo, pensou-se que organizações como a de Davos permitia que os dirigentes aprendessem uns com os outros. Pois. Também isso o Donald Trump destruiu. Sim. Porque ele aparece a fazer campanha eleitoral para a América, apesar de estar em Davos. Pois. Bom, portanto, isto mostra que definitivamente o poder americano se transformou de um poder solidário com o mundo para um poder egoísta nacionalista. Ora, os europeus que fizeram a América sabem hoje, na Alemanha ou em Portugal ou em Malta, que não é possível trabalhar na base da nação. Não tem escala. Claro. Em contrapartida, sabem que uma instituição como o Banco Central Europeu tem uma autonomia de decisão e uma capacidade para reciclar capitais vindos de outras partes do mundo, que nenhuma das praças financeiras nacionais pode aspirar a fazer isso. E agora o que é que vai ser o grande teste para a tal construção da nova Europa? Os ingleses. Os ingleses vão oferecer a prova definitiva de que não é possível o nacionalismo económico e político. Nem mais. Esta semana tivemos as primeiras graves divergências entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Ou seja, eles fizeram o Brexit com o sonho de que iam ficar livres para negociar tudo e mais alguma coisa e iam ficar melhor. Já começaram as primeiras dificuldades. Ora bom, e começam porquê? Porque os americanos, com a orientação Trump,
pensam made in É America. verdade, pensam neles. E isso, que aliás os vai conduzir ao desastre, e isso não tem correção possível, porque a única coisa que interessou ao Trump foi que o Brexit existisse. Mas, Joaquim, Agora, o futuro da Inglaterra, isto não é com ele. Não é? Mas o Joaquim utiliza a questão do Trump, o Made in America, e eu, de forma irónica, iria dizer que o problema de Trump é o mesmo o Made in. Ou seja, ele não deve ir às compras muitas vezes, porque deve mandar alguém fazer as compras por ele. Mas quando ele vai às compras e vai comprar uma camisa, umas calças, vê Made in China, Made in Indonésia, Made in Thailand, Made in Vietnam. Made in Vietnam. E ele, depois, quando vai falar com os eleitores dizem: nós não temos fábricas para fazer o Made in. Pois. E, portanto, ele tem um problema, que é, tem uns eleitores que lhe dizem: o senhor não criou o Made in, e cada vez que vai a uma loja tem Made in feira de todo lado. Organize lá isto. E então o que é que ele quer fazer? O Made in América. E aí vem uma questão que, uma expressão que um amigo meu usou, eu penso que foi num programa que fizemos, aliás, juntos, que dizia que, e que eu ponho no artigo da Manhã do Negócio, que é: quando se quer uma solução simples para um problema complexo, em geral a solução simples é errada. Corre mal. E a solução Trump é simples demais, é tão evidente, Pois. que diz assim: mas afinal isto resolve-se desta forma. É que não se resolve mesmo. E, portanto, ele satisfaz o seu eleitorado, satisfaz uma parte da América que perdeu com a globalização, mas cria um outro conjunto de precedentes. Um deles pode ser a América, e que agora já assistiu no caso iraniano, é que afinal ele começou o mandato a dizer que não iria entrar em nenhuma zona do Médio Oriente e acabou de montar a maior, diria, bomba retardadora no Médio Oriente, que vai custar ao povo americano, que tem que financiar uma próxima eu tenho aqui guerra. um desafio para vocês. Bom, só responder ao Carlos Simões, que está aqui a dizer que o salário mínimo em Portugal é 600 euros e em Espanha é 900 euros. Está enganado, Carlos, vai ser 950 euros este ano. Mas olha, nós não estamos aqui a tratar de produtividade. Se você for ou ao YouTube ou ao Facebook, procure lá um programa inteirinho em que estes dois senhores explicaram o problema da produtividade, ok? Agora, eu tenho aqui uma pergunta para vocês dois, de uma Mónica Cardoso. A Mónica diz assim: só falam de capital, enquanto o povo é escravizado. 2.700 capitalistas têm 90% das riquezas mundiais. Expliquem lá. Ora bom, então vamos lá Essa explicar parte é também esse aparente paradoxo. Exatamente. É que o problema do trabalho é que só existe se houver capital. Porque o trabalho sozinho é passar férias no deserto. A Mónica percebeu, ouviu o que o Joaquim disse? Não, só há trabalho se houver capital. Mas Continuemos. Agora vamos precisar melhor. O problema não é o esforço de trabalho, porque as pessoas podem se esforçar muito e não ter produtividade nenhuma. Claro. O problema é a capacidade para organizar os fatores que o próprio trabalho, mesmo que seja uma estrutura sindical, não tem capacidade própria para fazer isso. E, portanto, precisa que alguém junte outros fatores para além do trabalho. Os equipamentos, por exemplo, um hospital. Um hospital pode ser um ótimo edifício, pode ter ótimos médicos, mas tem de ter bom equipamento. Claro. E se não tiver o bom equipamento, então um bom médico não consegue exercer a sua qualidade porque não tem o equipamento para isso. Exato. Ou os medicamentos, etc. Mas há um problema adicional. E o que é que fazem essas atividades para com aqueles que têm necessidade de utilizar essas atividades, mas não têm capacidade para pagar o custo dessas atividades? Mais uma vez, é um problema de capital. É preciso, porque o Estado, quando retira, através dos impostos, poupança aos particulares, está a gerar capital que depois aplica no financiamento das políticas sociais. Se não houver esta passagem daquilo que são tributações
em valores de orçamento que correspondem à capacidade para pagar esses serviços públicos, não interessa que haja trabalho, porque não pode fazer nada. Mas eu vou responder, como é que se chama? Mónica Cardoso. A Mónica diz que capital não falta, é por isso que se vê tanta corrupção. Pronto, mas eu vou tentar responder a Mónica e partilhando com ela algumas das preocupações que estão implícitas na sua pergunta. Não há quem mais goste de capital que os capitalistas. E há capitalistas que também estão muito ofendidos por haver poucos capitalistas que dominam a riqueza toda do mundo. A pergunta que nós temos que fazer é, mas porquê é que de repente se gerou uma economia em que há uma concentração excessiva de capital nas mãos de poucos? Por uma razão simples, porque a globalização criou as empresas globais. Sim. E as empresas globais têm uma dimensão de tal ordem que ultrapassam, se quiser, o imaginário do nacional. Google, Amazon, Apple, coisas destas. O Facebook, onde nós estamos. Nós estamos a fazer isto e estamos a dar dinheiro a um senhor que está nos Estados Unidos. E não só somos nós. É o mundo inteiro a fazer a estar no Facebook, e quem está a receber... Isso não existia há uns anos atrás. E, portanto, de repente, são alguns... E não é por acaso que há movimentos das empresas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, para começar a partir os atores globais. Dizer, não, vocês não podem ser tão grandes. A discussão que a Mónica quer fazer é discutir com base em teorias do século XIX, que é o capital e o trabalho. Nós aí já devíamos perceber que o que o Marx trouxe foi mais ou menos pobreza e muitas mortes. E guerras ideológicas que temos que nos lembrar. Há pouco falávamos de Angola, temos que lembrar que em Angola se passou aquilo que a Guerra Fria queria que se passasse. Foi uma guerra civil e que o povo angolano sofreu. Portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado quando fazemos este tipo de análise. E por isso é que eu digo que, cuidado, que as análises muito... eu diria, muito rápidas e precipitadas, parece que têm uma conclusão óbvia, que é assim, podemos perguntar, então, mas como é que se redistribui o capital no mundo? E já estamos a ver as soluções que estão a querer introduzir. É o imposto sobre a riqueza. Pois. Pronto. E já estão a aparecer teorias em finanças públicas que é o imposto sobre a riqueza. Bom, é um assunto de tal forma complexo que é muito provável que tenha que ser a política a resolver este problema e, obviamente, até modelos redistributivos dentro das próprias empresas que possam levar a que a riqueza não se concentre. Agora, as pessoas têm que perceber que a criação de atores globais tirou muita gente no mundo da pobreza e, portanto, as pessoas só estão a ver o seu caso em concreto. Estão a ver a Europa e os Estados Unidos. Estão a ver o seu made-in. Ora bem, estão a esquecer da China, do Sudeste Asiático, da América Latina, onde se tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. Mas também não se esqueça da Rússia, que herdou da União Soviética a criação de grupos empresariais completamente novos. É verdade. De oligarcas. Exatamente, de oligarcas. Agora, se o Marx fosse vivo, hoje não escrevia o capital, escrevia a dívida. Porque... Isto vai para título do programa de hoje. Se Marx fosse vivo, hoje não escreveria o capital, escreveria a dívida. Porque... E havia um capítulo muito relevante sobre Portugal. Porque aquilo que para o Marx era, e corretamente, no século XIX, a tendência para a desvalorização gradual da taxa de acumulação de capital, porque se iria perdendo produtividade, teve como consequência que se foi aumentando o endividamento. E o endividamento que aparece na crise de 2008 não é tanto o endividamento que havia no Lehman Brothers, no subprime, sim, ou em meia dúzia de bancos, era o resultado da necessidade de reciclar
os excedentes de balança de pagamentos que entravam nos mercados financeiros. E ninguém sabia o que é que havia de fazer. Como já foi no tempo do euro-dólar, criado para absorver os efeitos da crise de petróleo de 73. Mas o que é que aconteceu, se verificou em 2008? Os bancos não souberam fazer esta reciclagem, utilizaram esse excesso de capitais para aplicações que não eram remuneradoras do capital que se tinha colocado e geraram um aumento de dívida que ainda hoje se manifesta na economia internacional, porque a dívida não é só portuguesa. Mas deixe-me não é? esclarecer aqui o espectador de um outro aspecto. A dívida, o endividamento mundial anula com o capital mundial. Sim, Ou seja, não há... é verdade. Não há marcianos, É isso. não há marcianos onde é que a Ou gente seja, possa colocar é a verdade. dívida. Se houver um credor, há um Há um devedor. devedor. Pronto. Isto é contabilidade. Então o que é que acontece? Temos que perceber que esses tais senhores, que são donos dessa riqueza do mundo, têm o dinheiro aplicado em alguma coisa. Pois. Ou seja, ou é imobiliário, ou em ações de empresas, ou em dívida pública. Portanto, a riqueza deles está a ser, vamos lá ver, está a ser utilizada e reproduzida em qualquer parte do mundo. Umas vezes sabemos, outras vezes não sabemos, e portanto temos que entender, e portanto a ideia é que eles têm a riqueza, ou seja, têm as notas num cofre, Estilo tio Patinha. tio Patinhas, isso não existe na economia mundial. Há uns tio Patinhas, de certeza, e portanto, Não, mas senão os bancos deixavam de ter casas fortes. Deixem-me recordar uma história que serve também para essa comparação entre um pequeno número de muito ricos. Uma conversa do Hotel Saraiva de Carvalho com o Olof Palme, em que o hotel diz: nós em Portugal queremos acabar com os ricos. E o Olof Palme diz: olha, nós na Suécia o que queremos é acabar com os pobres. Esta questão é muito importante, porque não me preocupa nada os muito ricos, preocupa-me a grande quantidade de pobres. Mas Ora, eu vou-lhe contar uma, já agora que estamos aí na parte jocosa e irónica disto. Em plenas eleições em 80, de 79, 80? houve em 79 e houve em 80. Foi de 80. A de 80. Há uma pessoa amiga que pergunta onde é que devia votar. E eu, na altura, estava muito militante da defunda Aliança Democrática. E então eu disse: eu acho que você deveria votar na Aliança Democrática, mas em todo o caso eu acho que é melhor ir assistir a uns comícios, não foi na 79, assistir a uns comícios dos partidos, quer dizer, do PS, do PSD e do CDS. E por sorte ou azar, e a pessoa era uma pessoa que tinha baixa formação, tinha rendimentos baixos, e disse: sim senhor, eu vou consigo então, diga-me lá e tal. E o primeiro comício que nós fomos, o orador era o de Linamar da Costa, nunca mais me esqueço disso. E ele, no meio do discurso, disse: porque o nosso grande objetivo é acabar com os pobres. Acaba o comício, ele chega ao pé de mim e diz-me assim: naquele é que eu não voto. Então ele quer acabar comigo, porque ele era pobre. Portanto, era no fundo o que era uma pessoa iletrada que não percebeu este tipo de discurso. E este é um problema muito sério, que é esta demagogia dos pobres e dos ricos, que é real. Quer dizer, nós olhamos e estamos a ver que há está na estatística. Está na estatística, não há dúvida nenhuma. Agora, o problema é, e o que é que os ricos fazem com a riqueza? E aí voltamos aos centros de racionalização. Se pensar o que é que faz com a riqueza, vai aplicar. E se aplicar, está a contribuir muito mais do que contribui a dívida. Porque a dívida contribuiu para quê? Contribuiu para que os Estados financiem as suas políticas públicas com déficits orçamentais. Está bem, mas isso não resolve o problema a prazo. Mas, Joaquim, agora fez-me lembrar uma coisa que talvez fosse importante, e voltávamos um bocadinho ao tema de Angola. Quando o Joaquim diz que os agentes privados têm que criar racionalidade, como houve a mudança do regime político em Angola,
havia uma racionalidade anterior que era gerada pelo excedente. Sim. Mas Angola agora precisa de capital. E quando olhou para os seus empresários, que criou depois da Guerra Civil, a forma como criou pode ser discutida, mas criou-os, o que viu foi que parte desse capital tinha sido aplicado no exterior quando agora ele é necessário no país. E isto criou outra tensão política no país. Porque a racionalidade que imperava no regime anterior Já não é mesmo. não é a mesma, mas é por causa da racionalidade política. Porque se o país de repente tivesse um aumento brutal sobre o preço do petróleo e começasse a gerar excedentes, Este problema deixava de a se colocar. pressão era muito menor sobre os agentes privados. E, portanto, quando se diz ao agente privado, não, esse capital que saiu do país Tem de voltar. e pode ter saído bem ou mal, de acordo ou não com as regras, não é nada disso que estamos a falar, ele saiu de forma massiva e agora nós precisamos que esse capital volte. Isto tem a ver com esta racionalidade nova que tem a ver com as circunstâncias em que está a viver neste Com as momento. mudanças. Com as mudanças. Não há nada pior do que conduzir a olhar para o retrovisor quando se tem uma curva à frente. Pois. Ora, a curva é a mudança. Se olhar para o retrovisor, não há curva nenhuma, porque era a reta de onde eu vinha. Ora, estas mudanças depois criam vítimas. É mais provável que Isabel dos Santos seja vítima da mudança do que tenha sido criminosa nas decisões que tomou. Sim. Agora, como mudou porque houve uma curva, de facto, as coisas são diferentes e são avaliadas de maneira Deixa-me diferente. perguntar aos dois, talvez para rematarmos a questão Angola. Este conflito não interessa a ninguém. Não era melhor negociarem todos uma solução aerólica? Vamos ver, os temas... O tema que as sociedades que têm esta situação, que é de repente passam de uma situação de excedente de capital para uma situação de falta de capital, vai obrigar a uma nova racionalidade económica. Claro. E isso é a mudança que aconteceu. Exatamente, nós quando olhamos para Portugal, vamos lá ver, os empresários portugueses e os banqueiros portugueses, se soubessem o que lhes ia acontecer em 2011, não teriam feito o que fizeram. Não estou a dizer que fizeram tudo de acordo com a lei, nada disso. E é esta a aprendizagem da sociedade. É que, de repente, percebem que, afinal, isto mudou. E mudou por circunstâncias. Bom, a pergunta é, o que é que fez mudar Angola? Foi um facto externo, foi o preço do petróleo. Pois. Portanto, o preço do petróleo fez alterar toda aquela economia. E os angolanos não refletiram, provavelmente, suficientemente, sobre o efeito que isso iria ter. E quiseram fazer a luta política exatamente baseado nas mesmas regras. Claro, obviamente, isto cria uma tensão. Agora, uma sociedade vai ter que, mais cedo ou mais tarde, ser pacificada. E, portanto, seria mais normal uma negociação e que, de alguma forma, penso que o atual presidente fez essa tentativa e não sei se foi bem ou mal compreendido, se teve bons ou maus resultados, mas fez uma tentativa que foi que os capitais fossem repatriados. Mas, Joaquim, negociação é a única via sensata para resolver isto? Eu sou sempre defensor da negociação em todas as circunstâncias. O problema é saber se os negociadores têm o mesmo campo de entendimento em que a negociação se possa estabelecer. O problema central numa economia que estava baseada num monoproduto. Quando corre mal no monoproduto, não tem alternativas. Portanto, tem que criar essas alternativas internamente. Mas enquanto não as tem, uma das possibilidades é colocar os recursos financeiros fora do país para depois os repatriar. Ora, os investimentos que são feitos em atividades produtivas. Ora, essas atividades produtivas têm interesse para a economia que está em desenvolvimento. E, portanto, não é necessariamente o retorno dos capitais exportados, mas sim retorno das atividades que esses capitais financiaram. Exatamente. E é nessa perspectiva que a compensação se faz.
Sim, senhor. Não sei Deixa- se vão dirigir o processo negocial nesta direção, mas é aquela que permite perder menos recursos. Porque sempre que se trata de acabar com os Romanov, de facto, matam-se os Romanov, mas a seguir, E assim estraga-se o resto. o que é que se ganhou com isso? Pois. Não é? Ó Joaquim, só para terminar, e Jorge, o desafio que Francisco Assis fez a Ana Gomes para se candidatar à presidência da República é uma forma de entalar o Primeiro-Ministro? Não, a forma de entalar o Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, isto é, de arranjar uma maneira de perturbar o sono, porque ele ia ser reeleito mesmo que a dormir. E, portanto, a Ana Gomes é uma figura que pode fazer... Abalar a esquerda. Pode abalar a serenidade do Marcelo Rebelo de Sousa, o que talvez até fosse positivo. Agora, o que isto significa é que o Partido Socialista voltou ao seu lugar tradicional, que é o eucalipto que mata tudo o que está à volta, porque é a única possibilidade de poder. E de repente verifica que, afinal, dentro dessa estrutura de eucalipto há várias árvores em desenvolvimento. Isto é, correntes que se diferenciam do Primeiro-Ministro. E já há jornais que publicam, com fotografias e tudo, os dissidentes do Partido Socialista, como há quem trate o Costa, António Costa, trate o Costa para aqui, o Costa para acolá. Portanto, a desvalorização da figura António Costa está em curso dentro do Partido Socialista, como sempre acontecia na história Aliás, do aconteceu Partido sempre na história do Socialista. PS. Ó Joaquim, mas eu fiz a pergunta se não era para entalar o António Costa por uma razão. É que o António Costa não tem outra hipótese senão apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, aqui é para colocar o António Costa perante um dilema. Era nesse sentido que eu perguntava. Pois, mas uma das soluções é o António Costa dizer que não toma posição sobre isso até ao momento em que se aproximar à apresentação das candidaturas. Agora, o que está em desenvolvimento é, de facto, a dificuldade que a esquerda tem de enfrentar as suas próprias dificuldades. E, por isso, cria estes fatores de distração da atenção. Porque, de facto, o que é que adiantava Ana Gomes ser Presidente da República? Não é? Pergunta-se, e o que é que adianta Marcelo Rebelo de Sousa ser Presidente da República? E a resposta para isto é: o segundo mandato é muito mais importante do que o primeiro. Mas foi assim com todos os presidentes, por uma razão simples, é que o segundo mandato não tem reeleição. E, portanto, é a altura em que cada um tem de mostrar tudo aquilo de que é capaz. E esse é que é o desafio que Ana Gomes não poderia resolver, só mesmo Marcelo Rebelo de Sousa é que pode resolver. Jorge, tu para fechar. Camilo, eu ontem ouvi a entrevista da embaixadora Ana Gomes e ela deu uma resposta muito clara sobre o assunto. O grande vencedor das eleições vai ser Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ela não aceitou o desafio. Não aceitou o desafio e pôs-se numa posição, para quem estava a tentar perceber, uma posição que ela sempre teve, uma cidadã combativa contra os temas relacionados com da corrupção, e pôs-se mais nessa vertente cívica do que na vertente de candidata presidencial. É mais fácil para ela fazer isso. E não querer ser, eu acho que até com a ideia de não querer ser instrumento, ou seja, dá a ideia que é necessário que haja algo que estimule o debate com o professor Marcelo, mas pareceu-me, pela reação, que não queria ser instrumento. É que convém não esquecer que ela foi assessora de um Presidente da República, isto é, ela foi assessora do segundo mandato do General Yanes. E, portanto,
sabe tudo aquilo que dentro do Palácio de Belém se pode Por acaso fazer. isso é um elemento muito importante. Eu não me tinha lembrado disso. Não, e, portanto, também sabe que um Presidente da República tem que ter segundo mandato. Porque Que senão... é aquilo que vai acontecer com o Marcelo. Não, é que se não tiver segundo mandato, aquilo que era a sua função fica com uma capela imperfeita. Muito bem. O problema das capelas imperfeitas é que quem está na capela imperfeita apanha chuva quando chove. Bom, Olha, chegámos ao final do programa de hoje. Chegámos a bater nas 1.300 pessoas em direto. Isto daqui a pouco está a concorrer com o programa da manhã da Cor do Dinheiro. Quero agradecer a vossa presença e, sobretudo, as contribuições que trouxeram para aqui. Olha, vou fazer um desafio para a próxima semana. Enviem-nos sugestões de temas que gostava de ver tratados na próxima edição do Think Tank. Depois de agradecer a estes dois senhores e a vossas excelências, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a mim, olha, no fim de semana não vou incomodar e, portanto, na segunda-feira, com muita probabilidade, a partir do sul da Europa, mas no centro da Europa, irei fazer a Cor do Dinheiro. Vamos ver se consigo, com o frio que está e com a neve que está ali, se consigo fazer fora de portas ou dentro de portas. Muito obrigado. Tenha um grande fim de semana e até segunda-feira às 8 da manhã. Com licença.